Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Coelho, professor de Física. Vamos para mais um vídeo de questão resolvida? Nesse vídeo aqui vamos resolver mais uma questão de princípio da conservação da energia mecânica. Bora lá! Essa questão aqui é muito bacana. A gente vai utilizar a física para medir a velocidade de um projétil, de um disparo, através de uma coisa chamada pêndulo balístico. A gente vai usar simplesmente o que a gente aprendeu de conversão de energia, do princípio da conservação da energia mecânica, para encontrar qual a velocidade de um projétil. A questão diz assim: dois fios inextensíveis paralelos idênticos e de massas desprezíveis suspendem um bloco de massa de 10 kg, formando um pêndulo vertical balístico. Então, nada mais é, tem lá o teto, botaram um objeto pendurado por dois fios, tá? E esse objeto ele pode oscilar tanto para um lado quanto para o outro. Um projétil de 100 gramas com velocidade horizontal penetra e se aloja nesse bloco. E devido ao choque, o conjunto se eleva a uma altura de 80 centímetros. Então olha na figura aqui, ó, tem o bloco pendurado e está vindo o projétil aqui com uma certa velocidade e vai bater no bloco. Quando ele bate no bloco, ele penetra no bloco e pelo movimento do projétil, né, pela energia cinética que ele tinha, ele balança aquele bloco que se ergue até uma altura de 80 centímetros. Então considere que os fios permaneçam sempre paralelos. A velocidade do projétil imediatamente antes de entrar no bloco é... Vou anotar aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A gente tem a altura que o bloco se elevou, foi de 80 centímetros. Já vou anotar isso nas unidades do Sistema Internacional. 80 centímetros são 0,8 metros. Beleza? A gente tem a massa do bloco, né? Vou botar assim, ó, M com um Bzinho do lado. A massa do bloco é de 10 quilogramas. E a gente tem a massa da bala, do projétil, vou botar P de projétil. Então, a massa do projétil é 100 gramas. Aqui a gente já encontra a nossa primeira coisa que não pode acontecer, né? Quilograma e grama a gente não vai poder misturar numa mesma fórmula, numa mesma equação da física. Então, a gente não vai usar a massa em gramas. Vou cortar aqui, ó. A gente vai ter que usar a massa em quilogramas. Então, a massa do projétil é 100 gramas é a mesma coisa que 0,1 quilograma, certo? Então, pronto. Esses são os dados que nós temos. E qual é a pergunta que ele está fazendo? Qual a velocidade do projétil? Está aqui. Essa é a nossa caixinha de dados. Uma vez que a gente tem anotado todos os dados, a gente pode ir para a resolução do exercício e, como eu venho repetindo nos exercícios anteriores, toda vez que tu tem um exercício do princípio, que tu vai utilizar o princípio da conservação da energia, tu geralmente começa com um sinal de igual. E aquela coisa, né? A energia mecânica total no ponto A tem que ser exatamente a energia mecânica total no ponto B. Tá ok? Se tu está assistindo primeiro esse exercício sem ter assistido os outros do canal, onde eu explico direitinho isso aqui, eu recomendo que tu clica no card aqui em cima que vai aparecer, ó, e assiste antes exercícios um pouco mais simples em que eu detalho melhor o que está acontecendo e o que a gente faz nessa hora, tá? Então aqui eu vou fazer um pouco mais direto. Então vamos lá. O ponto A é quando a bala está antes de penetrar no bloco. O ponto B é a situação que a bala penetrou no bloco, vou botar aqui, é a situação que a bala penetrou no bloco e o bloco está numa certa altura, certo? Então, qual é a energia que o sistema todo tem no momento A? O bloco parado não tem nenhuma energia, mas a bala em movimento tem energia do movimento, que é a energia cinética. Então, toda a energia mecânica total no ponto A é a energia cinética da bala. Certo? Energia cinética do projétil. E lá no ponto B, a bala está dentro do bloco, certo? E eles estão com uma certa altura
mas não estão mais se movendo. Então, naquele momento onde o bloco se elevou até aquela altura, eles estão parados, eles não têm mais energia cinética, mas eles estão com uma certa altura em relação ao que eles tinham antes. Então, eles possuem uma energia potencial gravitacional. Nesse caso aqui, a energia potencial gravitacional da bala, do projétil, mais o bloco, certo? Então, deixa eu organizar isso aqui. Então, a gente pode escrever as fórmulas. A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, igual. A energia potencial gravitacional é a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura, certo? Certo, só tem que tomar um cuidado. Essa massa aqui é a massa do projétil, certo? Agora, essa massa aqui é a massa do projétil mais a massa do bloco, porque os dois estão juntinhos agora, certo? Então são massas diferentes, a gente tem que colocar valores diferentes. Então vamos colocar os valores e resolver esse problema. A massa do projétil é 0,1 kg, vezes a velocidade do projétil ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, que eu ainda não sei. Tudo isso dividido por 2. Igual. Qual é então a massa do bloco mais da bala? A massa do bloco mais do projétil é a massa de 0,1 mais a massa de 100 kg. Multiplicado pela gravidade, que vale 10, multiplicado pela altura que eles subiram, que foi 0,8 metros. Certo? Então vamos fazer todas essas contas aqui. 0,1 dividido por 2 fica 0,05, que multiplica a velocidade ao quadrado. Igual. Todos esses números aqui do lado, multiplicados, vai dar 800,8 a multiplicação de todos esses termos. Não esquece que tu tem que fazer a soma que está dentro do parênteses antes. Como eu quero descobrir quanto é que vale o V, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, o nosso V ao quadrado vai ser o 800,8 dividido por 0,05, que vai dar igual a 16.016. Como eu quero saber quanto é que vale só o V, eu tiro o ao quadrado. O ao quadrado passa como raiz para o outro lado. Então, é a raiz de 16.016, que dá aproximadamente 126,5 metros por segundo. Tá aqui a nossa resposta. Pronto? Então, olha como a física é maravilhosa, cara. Eu só sabia qual era a massa da bala e a massa do bloco. E é simples, muito fácil de medir isso, né? Aí ele pega uma balança, bota o projétil em cima de uma balança, tu sabe a massa dele. Bota o bloco em cima de uma balança, tu sabe a massa desse bloco. Então, a partir da altura que esse bloco subiu, que também, de certa forma, é fácil medir, basta tu filmar essa situação toda, tu consegue medir qual foi a altura que o bloco, a altura máxima que o bloco atingiu. Cara, só a partir disso, utilizando o princípio da conservação de energia, eu consegui medir uma coisa extremamente difícil de medir, que é a velocidade de um projétil. No nosso caso aqui deu 126,5 metros por segundo, que é aproximadamente 455 km por hora, que a gente conseguiu medir aqui, né, a velocidade desse projétil. Ou seja, muito rápido, mas a gente consegue saber utilizando a maravilhosa física. Como sempre, se tu gostou da resolução dessa questão, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a entender melhor um pouco mais a física, deixa o like aqui embaixo e te inscreve no canal. É só clicar no Albert Einstein ali no lado. Muitíssimo obrigado por assistir e fui!